Olá pessoal, continuando nossa aula de deformadores, nós vamos ver agora o deformador Vortex Effector. Bom, eu já adicionei ele aqui, mas eu ainda não tenho nenhuma malha, eu vou adicionar um cubo. Para que o deformador funcione adequadamente, eu vou subdividir um pouco esse cubo, criar alguns segmentos nele. Pronto, assim já está bom, para que ele tenha segmentos para que a gente consiga deformar ele um pouco. Vamos arrastar o nosso cubo aqui para a nossa Schematic View e adicionar um General Influence. Okay. A General Influence ela já veio ligada aqui com a minha mesh. Por que isso? Porque eu já estava com a minha mesh selecionada quando eu vim adicionar. Se eu não tenho nada selecionado e eu venho adicionar a influência, não tem nenhuma ligação. Porém, se eu tenho já a minha mesh selecionada, ó, ela está selecionada na viewport e dá para ver ela selecionada aqui no meu Schematic View também. Aqui a movimentação do Schematic View é igual da viewport. Você aproxima, com Alt, Ctrl você dá o zoom, Alt, Shift você dá o pan. Você não consegue dar um orbit aqui. É o mesmo comando de a gente está usando a viewport nas vistas ortogonais. Bom, mas se eu estou com... Continuando aqui, se eu estou com a minha mesh selecionada, ela vai ficar de amarela aqui e aqui também na viewport, e eu adicionar a minha influência, ele já vai ter feito ligação. Do mesmo jeito, se eu tiver a mesh selecionada e adicionar o effector, também já vai fazer a ligação. Ok? Bom, aqui então eu vou fazer a ligação do effector aqui, no canal effector do meu General Influence. O nome da influência já mudou, ele está sofrendo uma influência Vortex. O General Influence é esse item verde que fica junto com a minha mesh ali. Bom, agora o effector de Vortex já vai funcionar. Com ele selecionado, tanto pela Schematic View, como selecionando o item dele aqui, ou na própria viewport, aqui nós podemos já aplicar o Vortex. O que o Vortex vai fazer? Ele tem essa opção de Tapper, para a gente escalonar uma das bases dele, e nós conseguimos dar um efeito de aspiral no nosso modelo. A gente consegue ver pelo desenho do Tapper o que aconteceu com o Spiral Amount. Em 0, as linhas aqui ficam retas. Aumentando o Spiral Amount, as linhas vão torcendo a minha malha também ela vai se torcendo aqui embaixo. Já o efeito de Twist vai fazer um efeito parecido, porém o Spiral ele torce tudo por igual. O Twist ele vai... Opa, deixa eu... diminuir o Tapper aqui, que eu fiz muito Tapper. O Twist ele vai como se você estivesse torcendo uma toalha. A gente pode definir qual o eixo que ele vai fazer essa torção. E é claro, se a gente reposicionar o nosso item de Vortex na viewport, a gente trabalha com isso também. Dependente do eixo que ele está, a gente pode trabalhar com essa torção conforme a posição. Com isso a gente consegue fazer animações, por exemplo, de motion graphics, animações psicodélicas, não só com esse Vortex, mas como vários outros deformadores, também como o Bend, que a gente viu na aula passada, ou outros, a gente consegue fazer
animações como essa, como animações psicodélicas muito usadas em motion graphics, alterando a posição e assim por diante. Bom, um outro deformador que eu vou mostrar agora é o Slack. Eu vou remover o Vortex e vou remover também no meu cubo. Eu vou adicionar agora um cilindro. Para o Slack funcionar, o modelo ele tem que ser fino e comprido, como um cilindro, uma corda, uma barra, um cubo, uma esfera. Não vai funcionar muito bem com o Slack. Por isso que eu adicionei agora o cilindro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escalonar o meu cilindro aqui no eixo Y para ele ficar mais comprido ainda, mais parecido com uma barra, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Não precisa muito. Só para demonstração tá ótimo. Bom, também vou trabalhar com a General Influence. Então ela já está aqui, eu vou adicionar o meu cilindro agora aqui. Já vou fazer a ligação aqui e adicionar o meu deformador Slack Effector. Deform Item, Effector, Slack Effector. Vou fazer a ligação dele também. Ok. Bom, o Slack Effector ele precisa de uma configuração a mais para ele funcionar. Ele não adiciona um item aqui na nossa item list. Eu vejo apenas o General Influence ali na minha mesh cilindro, mas ele não aparece o item Slack Effector aqui na minha item list. Ao invés disso, aqui na aba Groups, eu vou ter um grupo Slack Effector aqui. Ele funciona um pouco diferente dos outros effectors que nós vimos até agora. E eu preciso adicionar 2 locators na minha viewport. Um para representar o início aqui, uma ponta do meu modelo, e o outro para mostrar onde fica a outra ponta do modelo. É assim que ele trabalha. Você vai definir onde que é uma ponta, onde que é a outra com o locator. O que são locators? Locators são itens de localização. É um item que nós adicionamos na viewport, ele não é renderizado, mas nós podemos utilizar ele como referência para outros itens. No caso que nós vimos na aula de texturização, as texturas elas têm os locators delas, que são os texture locators. Nós podemos vincular locators aos objetos para trabalhar. É o que nós vamos fazer agora com o Slack Effector. Existe um bug utilizando o Slack Effector que ele só vai funcionar corretamente se nós adicionarmos e configurarmos os locators em modo setup. Eu poderia fazer isso sem ligar o modo setup, mas na hora de utilizar o Slack ele não vai funcionar corretamente. Então a gente precisa entrar em modo setup, pressionando esse botão aqui em cima. A viewport vai ficar amarela, como nós vimos na aula de bônus. Para configurar o bônus, nós também precisávamos entrar em modo setup. Bom, em modo setup eu posso adicionar o locator, tanto aqui eu já tenho um botão próprio para adicionar o locator, ou na item list eu posso ir em add locator. Eu tenho também o texture locator aqui, ou um group locator, que seria um grupo. Bom, eu vou adicionar por aqui o meu locator. Ele já veio aqui embaixo no centro da minha viewport, né? Eu vou posicionar ele um pouco para fora do meu modelo. Okay. E eu vou adicionar um outro locator, ele
veio aqui também no centro da viewport, mas esse eu vou subir ele aqui para outra ponta e vou posicionar ele também um pouco para fora. Ok. Com os dois locators na viewport, eu preciso agora adicionar eles ao nosso item, ao nosso grupo aqui, aliás, Slack Effector. Então eu vou selecionar os meus dois locators. Opa, selecionando dois locators, ainda em Setup. Clicar com o botão direito e ADD Itens. Bom, agora eu tenho aqui, ó, já aparece aqui dois itens. Se eu for aqui em itens, eu vejo que o meu locator e o meu locator 2 estão fazem parte do meu grupo Slack. Eu poderia renomear esses locators também em cima, o locator de cima, o locator de baixo, assim por diante, mas eu não vou fazer isso. Dá para ver aqui que ele criou uma linha entre um locator e outro, ligando um locator e outro, estão vendo? Bom, agora eu posso sair do modo Setup e como selecionando o meu Slack Effector tanto por aqui pelo Groups ou aqui pelo Schematic View, eu tenho aqui para habilitar ou desabilitar ele e para o amount que eu vou aplicar do efeito e o eixo. Bom, o meu cilindro ele está posicionado na vertical, ou seja, no eixo Y. Então, eu vou escolher aqui o eixo que vai aplicar o efeito num eixo diferente, não no eixo Y também. Eu vou escolher ou no Z ou no X. E olha o que o efeito faz. Aqui nós conseguimos aplicar um monte, a porcentagem que ele faz. Ele torce como se fosse um elástico puxando, alguma coisa desse tipo. Se eu colocar no Y, ele não vai funcionar o efeito. Tem que ser aqui ou no X ou no Z, porque ele vai torcer num eixo diferente do que o objeto está alinhado. Okay. Vou apertar um Tab aqui para subdividir o meu cilindro. A gente consegue fazer uma animação, por exemplo, de uma corda esticando, um elástico esticando, digamos que fosse um estilingue, alguma coisa desse tipo. É isso que o Slack Effector adiciona. Mudando a posição dos locators aqui na viewport, eu vou mudar um pouco esse efeito, mas toda a movimentação, toda a setup que eu fizer no locator, eu preciso entrar em modo setup para fazer. Ó, agora já tem um resultado diferente. Porém, o melhor é sempre deixar o locator ali numa ponta e na outra. O Slack Effector, apesar de ele ser um pouco mais complicado para configurar ele, ter que entrar em modo setup, adicionar os locators, ele tem poucas opções. Você só escolhe o eixo, o amount que vai dar no efeito e se ele está ligado ou não. Bom, na próxima aula nós vamos ver mais um pouco sobre os outros effectors que ainda resta. Até mais, pessoal.